Saúde bucal é o assunto do Vitalidade que começa agora pela TV Câmara, canal 16 da NET. Para falar sobre o tema, hoje recebemos a mestre e doutoranda em saúde coletiva pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, Anne Pozekzek Kolterman Sakol. Atualmente, ela atua como coordenadora do curso de odontologia aqui da Universidade Fevale. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Vitalidade. Agradeço o convite de estar aqui hoje falando de um tema tão importante para a população. Há uns 4 anos atrás, nós trouxemos também uma profissional, dentista da área, para falar como é que estava a situação, né, da saúde bucal da população brasileira. E agora a gente vê que muitas coisas mudaram e é importante trazer esse assunto novamente para ser discutido e abordado. E eu gostaria de perguntar para a senhora como anda, então, como está a saúde bucal da população brasileira e do Rio Grande do Sul. Certo. Até final da década de 90, a gente entendia a saúde bucal da população brasileira como uma doença multifatorial, que dependia de uma dieta, o Streptococcus mutans, que é a bactéria da cárie, e o ambiente, que seria a cavidade bucal. A gente não entende mais assim o padrão de adoecimento. Hoje a gente entende o impacto dos aspectos contextuais na saúde bucal da população brasileira. E pelo sorriso a gente pode ver vários indicadores sociais no indivíduo. A perda dentária no Brasil e as sequelas das doenças bucais estão associados com baixos níveis de escolaridade, com baixos níveis de renda e pelo menos mínimo acesso aos serviços de saúde bucal. E destacando que acesso é ainda uma falha, né, no nosso sistema. 11% da população brasileira nunca visitou o dentista, nunca fez uma consulta ao cirurgião dentista. E esses indicadores são assustadores quando a gente percebe que o Brasil é um dos países do mundo que tem a maior relação de cirurgiões dentistas por habitante. Então a gente vive nesse paradigma de falta de acesso e da saúde bucal no século XXI, ainda sendo uma doença social. Professora, e a recomendação para que comecem as consultas odontológicas é a partir de qual idade? Olha, a mãe já pode buscar o cirurgião dentista no período de gestação, né, para buscar orientações de como fazer a manutenção da sua saúde bucal na gestação, né, que é um período mais delicado, e também após o nascimento para o acompanhamento dessa criança. Então, quanto antes a mãe levar o bebê para uma consulta ao pediatra, ao odontopediatra, é o ideal para ter as orientações corretas. E é verdade ou é mito que as mães grávidas sofrem mais com problemas relacionados aos dentes em função do cálcio que seria todo enviado para o bebê, né? A gente vê muito essa informação e não sabe se ela é verídica ou não. Sim, existe uma alteração hormonal no período de gestação, né, que causa um pouco de vulnerabilidade em termos de saúde bucal, sim, mas a manutenção e os bons hábitos alimentares e de higiene bucal são os mesmos, os cuidados detalhados são os mesmos e importantes para o período gestacional. E colocando aqui a importância também do acompanhamento do cirurgião dentista durante esse período de gestação. Acompanhamento para consultas, né, de profilaxia, limpeza e para verificar se existe algum malefício que ocorra durante a gestação. Mas, mantendo essas orientações, dificilmente a gestante vai desenvolver uma doença bucal nesse período. A senhora falou no início sobre a importância, né, dos cuidados e sobre saúde coletiva, sobre índices que ainda os brasileiros procuram menos um profissional dessa área. Os postos de saúde já oferecem, né, esse serviço para a população mais carente. Que outras políticas, pelo estudo que a senhora faz, são imprescindíveis, então, para fomentar e para facilitar esse acesso? Certo. A equipe de saúde bucal entrou na estratégia de saúde da família no ano 2000. Então, perante a história do SUS, é uma trajetória recente. A cobertura da saúde bucal ainda é baixa. No Sistema Único de Saúde, no Brasil e no Estado. No Estado chega a quase 50%, quando se pensa no total da atenção básica.
Então, a gente tem desafios em relação ao acesso à saúde bucal. Como eu te disse, a saúde bucal, ela tem interferência de aspectos contextuais, de hábitos saudáveis, de alimentação e também de um bom protocolo de higiene que vem da educação em saúde. E aí eu te questiono, como que uma família, hoje quase 60% da população brasileira vive com em torno de 70% de um salário mínimo como renda familiar. Te questiono como uma família consegue manter bons hábitos alimentares para a manutenção da saúde geral e bucal com uma renda dessas, sendo que os alimentos disponíveis de menor preço no supermercado são superprocessados, que causam diversos malefícios, inclusive não só da saúde bucal, inclusive de saúde geral, e aí a transição nutricional nos mostrando os indicadores alarmantes, né, de sobrepeso e obesidade no nosso país. Então a gente tem que entender esse processo não só como acesso, né, acesso ao serviço, que ainda é deficitário no Sistema Único de Saúde, mas como algo que beneficie a vida da população de forma geral, que permita o acesso da população a melhores condições de vida, a melhores níveis educacionais que fomentam esse autocuidado, né, e autonomia em relação à saúde geral e bucal da população. Veja que são, né, vários desafios, não somente pertinentes à saúde bucal especificamente. Tudo isso impacta na saúde do indivíduo. A gente tem que pensar hoje a saúde da população como algo amplo, né? Não específico da boca, do coração, dos membros, é geral, é contextual. E o curso da Universidade Fevale de Odontologia, ele está no seu 2º ano, então, e ele traz alguns benefícios para a comunidade aqui de Novo Hamburgo e da região também, nesse sentido que a senhora estava comentando anteriormente? Sim, a gente iniciou o processo de construção do curso em 2016, né? Estudamos o impacto do curso na região e também a necessidade desse perfil de formação. Buscamos atender 100% as diretrizes curriculares para os cursos de odontologia do Brasil, que prevê, né, a inserção no Sistema Único de Saúde nos 3 níveis de atenção do sistema, né? Primeiro nível, atenção básica, média complexidade e alta complexidade. E atendendo tudo isso, atingimos um conceito máximo junto ao MEC. O que nos leva a desenvolver essas ações que tu me perguntaste? É inserir todas as práticas, né, práticas clínicas pertinentes à formação do cirurgião dentista em parceria com o Sistema Único de Saúde. Ou seja, as nossas clínicas, escola, estarão na universidade, mas teremos também clínicas junto à estratégia de saúde da família com os municípios parceiros que já estamos construindo esse relacionamento para o futuro atendimento, futuro próximo, né, que inicia já em agosto do ano que vem, de 2020. Já iniciam as práticas. Então teremos sim essas ações junto ao Sistema Único de Saúde que vai ajudar a implementação do sistema em termos de cobertura de saúde bucal. Que, como eu te disse, precisamos ser parceiros do Sistema Único de Saúde. Se a gente quer uma transformação em nível de saúde geral e bucal, as instituições, de forma geral, devem entender esse compromisso com a implementação de um Sistema Único de Saúde que é de todos nós, né? Que todos nós usufruímos hoje no Brasil. Professora, você falou um pouco dos alimentos processados e os males que eles causam, não só, né, para a saúde bucal, mas para todo o corpo. Focando um pouquinho agora, então, na saúde bucal. Quais são os hábitos que os brasileiros têm, né, que prejudicam, então, uma vida mais saudável, falando de dentes, de boca, gengiva, por exemplo? Sim, os hábitos alimentares causam grande impacto na saúde bucal. Os alimentos superprocessados, né, que contêm açúcares, e alimentos também mais ácidos, como refrigerantes, causam malefícios aos dentes. Né? De praxe, até uma criança em nível escolar entende que comer açúcar sem o aliado da higiene bucal causa cáries, né? Causa uma desmineralização do elemento dentário, uma cavitação, que é o processo carioso.
Então, manter bons hábitos alimentares é imprescindível para a manutenção da saúde bucal, aliado sempre a bons hábitos de higiene bucal, que hoje a gente recomenda pelo menos 3 escovações completas, né, durante o dia, com uma escova dental macia ou extra macia, um dentifrício, pasta de dente fluoretada. Até para as crianças, porque teve uma época que se discutia que crianças menores não poderiam usar pasta de dente com flúor, porque poderia trazer alguns problemas para o estômago, né? Então, agora a recomendação é, desde que comece a escovação, já com a pasta de dente com flúor? Exatamente. A recomendação é a seguinte, falando das crianças, né, e até dos bebês. Antes de ter o elemento dentário, a criança não precisa de higienização dentro da sua boquinha, o bebê. Na gengiva somente não precisa? Não precisa. A criança, até os 6 meses, é recomendada a leitação materna exclusiva e o primeiro dente vai nascer mais ou menos aos 6 meses. E existem estudos, inclusive, que ligam essa limpeza com gás, que já era recomendada com o desenvolvimento de sapinhos na cavidade bucal do bebê. Então, a gente insere a higiene bucal a partir da erupção do primeiro dentinho, já com uma escova de dente, não com dedeira, com a escova de dente específica para essa faixa etária e com gel fluoretado. A dedeira não tem a mesma eficácia? Não, a escova de dente tem maior eficácia por causa das cerdas e a gente já vai introduzindo esse hábito no bebê, né? Ele se sensibilizando com as cerdas e, enfim, é o início de um hábito de escovação. E veja, a gente precisa cuidar a quantidade de gel fluoretado. A gente abandona aqueles 500 ppm de flúor, aquele gel com baixo teor de flúor, e usa já um dentifrício fluoretado com 1.000 a 1.100 ppm de flúor para o bebezinho, a partir da primeira erupção dentária, mas em pequena quantidade, tipo 1 grão de arroz, para a criança ter, né, esse contato com flúor, que é importante para a manutenção da higiene e para a preservação do dente, em termos de resistência ao processo carioso. E, enfim, vai criando o hábito da escovação desde pequenininho no bebê. Escovação com flúor no bebê 1 vez por dia. 1 vez por dia. E outros aliados de uma boa saúde bucal, além da escovação? Uso de fio dental. Imprescindível? Imprescindível a utilização de fio dental. Todos os dias, em todas as escovações? Em todas as escovações. O fio dental não é para tirar carne no meio dos dentes. Ele é usado para isso também, mas não é esse o objetivo. A gente precisa abraçar o elemento dentário com o fio dental para puxar aquela placa bacteriana que está aderida nessa superfície proximal dos dentes. Então, a técnica de se passar o fio dental não é só inserir para puxar a sujeira, a gente precisa abraçar cada face proximal e puxar aquela placa que não é removida com a escova, porque a cerda não acessa aquela superfície proximal dos dentes. E salientando, sempre cuidando da gengiva, né, para não machucar ali a região gengival, do suco gengival, com a força de utilização do fio dental. Professora, qual é o pH da nossa boca? Nossa boca tem um pH que pode variar, né, de ácido para mais básicos, de acordo com a nossa alimentação. Então, os alimentos, eles podem transformar o pH da boca? Exatamente. Alimentos ricos em açúcares e mesmo os que têm um pH mais ácido, como os refrigerantes, vinhos, eles causam um processo de desmineralização da cavidade bucal. Então, quando a gente consome esses alimentos, a gente está propenso a perder minerais. Por isso que o açúcar é um vilão se consumido de forma rotineira durante o dia. Essa perda constante de minerais é que vai provocar o processo carioso na nossa cavidade bucal. E atualmente, quais são os principais problemas encontrados na população brasileira? É a cárie ainda? É, a cárie dentária e as doenças periodontais, elas são muito prevalentes na população brasileira. O brasileiro vive sequelas das doenças bucais pela falta de acesso aos serviços, né? Ele tem a cárie, ele tem a doença, ele não acessa o serviço, então ele vai perdendo dentes, ele vive uma condição mutilada. 11% dos brasileiros, eu estava vendo esse indicador ontem mesmo, possuem perda total dos dentes.
Então, a gente tem indicadores alarmantes de saúde bucal no nosso país que tem a ver com essas doenças. E enfatizando, né, as doenças bucais são as que mais se associam a questões sociais. A partir da boca do indivíduo, a gente vê, né, a precariedade em termos de condições sociais que ele vive. E outras bem comuns, assim, a placa, né, a gengivite. Que dicas a senhora poderia deixar, assim, que melhorem elas, por exemplo? Certo. Quando a gente não tem uma escovação adequada, né, a gente tem um acúmulo de placa bacteriana nas regiões proximais, perto da gengiva, e esse acúmulo de placa que não é removido, ele causa uma inflamação na gengiva e um sangramento, um inchaço local e um sangramento, que é a gengivite. Né? Como a gente faz para tratar? Bons hábitos de higiene bucal, né, eficiência na nossa escovação. E eu costumo dizer para os alunos na faculdade que o melhor inspetor de uma boa higiene oral é a língua. Né? Depois da escovação a gente pode fazer uma vistoria com a língua nas superfícies dos dentes e onde a gente sentir uma rugosidade, principalmente ali perto da gengiva, é onde tem a placa dentária. E se não removida, né, no passar dos dias ali vai se formar uma área de futura exposição à gengivite, a sangramento. Quando nós vamos à farmácia ou ao supermercado, são gôndolas com diversos tipos de fio dental, escova, pasta de dente, enxaguante bucal, que muitas pessoas acham que é mais eficaz até que a escovação. Depois gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, ou que substitui a escovação, né? Como saber escolher uma pasta de dente de qualidade? Porque tem umas pastas super baratas, umas muito caras, que prometem fazer uma limpeza bem significativa, até clareamento nos dentes. Isso é possível? Bem, nada substitui a escova. A escova ela precisa ser macia ou extra macia. Uma escova bem utilizada é o que importa, porque para não ter cárie, doença bucal, a gente tem que desorganizar esse biofilme bacteriano que habita as superfícies dos nossos dentes. O gel dental tem que ter flúor. Pela vigilância, a gente tem que ter um gel dental disponível do mercado que tenha de 1.000 a 1.500 ppm de flúor, né, contido. Isso é o importante. Eu tenho que desenvolver a minha melhor potencialidade em termos de escovação dentária, com bom gel fluoretado e com a habilidade de passar o fio dental. Quanto à tua pergunta sobre os géis clareadores, que clareiam o dente ou não, os que prometem clarear e branquear são os que têm mais abrasivo. E também tem substâncias que momentaneamente maquiam o dente e parece que o dente fica mais branco. Certo? Não são os que eu uso para a minha vida profissional, pessoal. Eu prefiro os géis que tenham um flúor e pouco abrasivo, para manutenção da estrutura superficial do dente e do esmalte. O importante, então, não é a marca, é o tipo de escova macia e o gel com flúor e a habilidade em passar o fio dental. Esses são os componentes de uma boa higiene bucal. E, obviamente, a visita ao dentista para orientação de como usar tudo isso, porque às vezes a pessoa não tem a habilidade suficiente e a orientação profissional é que vai fazer com que essa pessoa busque, né, se articular e suprir as suas carências nos pontos de higienização da cavidade oral. Lembrando, precisamos escovar a língua também, não esquecer da língua. Tem pessoas que aplicam bastante força na hora da escovação, como se fosse ter uma limpeza melhor. O que é mais importante, a força empregada ou o tipo de movimento para uma escovação de mais eficácia? Isso é o tipo de movimento, né? É o acessar com pouca força, não devemos fazer força, acessar todas as superfícies dos dentes, com movimentos de massagem, que vão massagear o dente, né? Para realmente mover, escovar aquela placa bacteriana. O excesso de força pode causar retração gengival, né? Que é aquela, enfim, afastamento da gengiva daquela superfície cervical. E assim eu vou expor parte da raiz do dente que não tem esmalte para protegê-la e vai aquela superfície de raiz exposta sem a gengiva por causa da retração vai cavitar.
vai perder mineral mais facilmente dentro da cavidade bucal. Então a gente não deve aplicar força. Na verdade, a gente vai prejudicar a estrutura gengival ali com um movimento que pode ocasionar uma retração. Uma vez retraída a gengiva, eu não consigo mais reposicioná-la sem uma cirurgia periodontal. Anne, para encerrar esse nosso primeiro bloco, gostaria que você falasse um pouco sobre a relação do clareamento do dente, se realmente prejudica a esmaltação, né? E a necessidade de limpezas frequentes e com qual frequência no dentista, por exemplo, daí uma limpeza especializada no caso, né? Isso, nada substitui a limpeza profissional, a profilaxia feita pelo dentista. Nada, nenhuma escovação substitui. A recomendação é que se visite o cirurgião dentista pelo menos de 6 em 6 meses, né? Para que a gente possa realizar essa limpeza, essa profilaxia e a remoção do tártaro, que já pode ter criado superficialmente em algumas regiões. Então, de 6 em 6 meses é a recomendação de visita periódica ao dentista, né? Para esses movimentos de manutenção da saúde bucal. E quanto ao clareamento dental, ele deve ter orientação do cirurgião dentista sempre. Nem todas as pessoas são candidatas ideais para esse procedimento. Pessoas que têm restaurações anteriores, né, próteses anteriores, têm que ser avaliadas, porque o clareamento ele clareia a estrutura dentária e não o material que está ali inserido, que veio a substituir o dente por algum malefício, enfim, uma necessidade restauradora. O clareamento dental, ele não danifica a superfície do dente, né, se bem aplicado e bem... Mesmo que seja a laser, por exemplo? Mesmo que seja laser, não existe comprometimento da estrutura dentária, né? O clareamento a laser, ele, em termos de profundidade, ele é menor até que o caseiro, né? É recomendado por algumas questões. O ideal é a gente associar as duas técnicas, o laser e o caseiro, para ter um bom protocolo final em termos de clareamento dentário. E mulheres grávidas devem evitar esse procedimento? Devem evitar esse procedimento, não é recomendado para gestantes. Ok. O Vitalidade de hoje traz mais informações sobre saúde bucal dos adultos e das crianças. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Aqui no estúdio da TV Câmara conversamos com a mestre e doutoranda em saúde coletiva pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, Anne Pozekzek Kolterman-Sacol. O assunto é a saúde da nossa boca e dos nossos dentes. Professora, voltando à questão do flúor, ele ainda é aplicado? Antigamente eles aplicavam nas escolas, hoje a gente percebe que o protocolo é nos consultórios, né? Ele melhora a saúde dos nossos dentes? Qual a relação?
Certo. Na década de 80 ele era utilizado como protocolo de prevenção nas escolas, mas foi uma década onde o gel fluoretado estava sendo inserido no nosso mercado, né? E então nem todo mundo, nem toda a população tinha acesso a isso. E mesmo a água fluoretada não cobria todo o Brasil. Algumas regiões ainda não tinham abastecimento com a água fluoretada. Por isso que ele era aplicado como fator de prevenção. Hoje a gente utiliza o flúor no gel que é comercializado, na água que a gente consome, porque está na legislação que a água de abastecimento do público deve ser fluoretada. Isso supre as nossas necessidades em termos de prevenção das doenças bucais da cárie dentária mais especificamente. O gel fluoretado, né, específico de alta concentração, ele é utilizado no consultório quando há o início de um processo carioso, há o início de um processo de desmineralização dos dentes, que é a mancha branca ativa que a gente fala. Então a gente faz um protocolo de fluoretação com várias sessões para remineralizar aquela mancha branca ativa que vai ser uma futura cavidade de cárie. Então é para isso que a gente utiliza o gel hoje nos consultórios, para prevenir a cavitação dos dentes. Falando um pouquinho sobre os elementos que podem pigmentar, né, os dentes, café, chá, alguns remédios como o antibiótico, né, qual a recomendação então a utilizá-los, tanto os remédios nas crianças, né, e os outros elementos que eu falei nos adultos? Antibiótico não causa cárie, não mancha dente, manchava tetraciclina, né? Causava alterações no esmalte do dente se o dente estivesse em fase de deformação. O antibiótico atual não tem nem açúcar, então não podemos... É comum a gente ver agora, né? Sem açúcar nas caixas dos Exatamente. E o antibiótico em si não causa cáries, então é lenda. É lenda. Tá? O antibiótico não causa cáries, ele não tem nem açúcar, que poderia vir a causar cáries. Então isso é lenda, não está associado. Existem alimentos sim que provocam manchamento dos dentes. A gente consome por hábito no Rio Grande do Sul chimarrão, né? Ele sim a longo prazo pigmenta os dentes, o consumo de café também. O cigarro a gente não deve ter o hábito não só pelos dentes, né? Porque em todo o mundo o hábito de fumar, as pesquisas epidemiológicas de todo mundo correlacionam o hábito de fumar com maior risco de desenvolvimento do câncer do pulmão. Não interessa etnia, idade, classe social, país de origem, quem fuma tem maiores riscos de desenvolver câncer de pulmão. Então é pior do que ter dentes pigmentados, né? Esse alto risco. Então, respondendo a tua pergunta, sim, existem vários alimentos que vão vir a pigmentar os dentes, mas com um bom protocolo de higiene bucal, a gente paralisa esse processo, né? Isso não vai acontecer de uma hora para outra. É necessário, tomei um café, vou lá escovar os dentes, ou daí já é paranoia também? Não é paranoia, tá. Não precisa, né? 3 escovações ao dia. Isso, mantendo bons hábitos de higiene bucal diário, tá tranquilo. E o mau hálito? Tem causa somente da nossa boca, assim? A língua, a importância da escovação da língua para evitar, né? Mas qual a sua origem? Sim, o mau hálito, o grande percentual das causas são bucais, sim. Né? É o acúmulo de placa, o próprio metabolismo bacteriano das bactérias que habitam a nossa boca podem provocar um mau hálito e ele é um indicador de doença bucal também. Alguns medicamentos causam xerostomia, que é aquela boca ressecada. A saliva ela tem um papel importante na nossa cavidade oral, que é de lubrificar e de limpar as estruturas dentárias. Essa lubrificação dada pela saliva promove uma limpeza. A pessoa que tem esse ressecamento bucal, ela tem um habitat mais predisponente para o desenvolvimento de bactérias, o que pode causar um mau hálito também. Importância da escovação da língua, da higiene da língua, principalmente a parte mais posterior da língua. Muitas pessoas têm náusea, mas é um treinamento, né? Aos poucos a gente vai conseguindo desenvolver esse hábito. E outras questões, assim, não sei se eu posso dizer doença, né? Aftas e sapinhos, né? Como eles podem ser evitados em crianças e em adultos? Tá. Muitas mães antigamente achavam que
A limpeza da cavidade oral do bebê promoveria uma proteção em relação aos sapinhos. Como eu já disse anteriormente para ti, hoje algumas pesquisas já apontam que é o contrário. Se eu faço essa introdução e esse estímulo precoce com gás e mesmo com dedeiras, um bebê que ainda não tem dentes, eu posso provocar algumas lesões. Então, a gente precisa deixar a natureza transpor de forma natural nessa primeira fase do bebê e não invadir a boca dele com esses instrumentos, né? Você falou em dedeiras, eu perguntei no programa passado, essas dedeiras que você se refere são aquelas de silicone que já tem umas cerdas ou aquelas outras que é tipo um paninho? Não, é aquelas de silicone com as cerdas, né? Indicação antigamente, né, na odontopediatria, era enrolar o dedo com gaze para limpar a boquinha e a língua do nenê após a amamentação e a dedeira de silicone para tirar aquela natinha branca do leite. Hoje a gente recomenda não mexer no bebê. A gente tem que inserir a higiene bucal a partir da erupção do primeiro dentinho. Já, daí com a escovinha de dente e com a quantidade de gel de um grãozinho de arroz, mínima. Gel fluoretado uma vez ao dia naquele dentinho. Continuando a falar sobre as crianças agora, hábitos como a chupeta ou mesmo chupar os dentes, que prejuízos eles trazem para a arcada dentária? Sabendo que a criança tem uma necessidade de sucção, né? Mas o que deve ser levado em consideração, assim, e até que fase da vida o uso da chupeta ou do bico traria menos malefícios, então, para o desenvolvimento dos dentes? Ok. O hábito de sucção, a necessidade de sucção do bebê deveria ser suprida pelo aleitamento materno, né? A gente deve obedecer à recomendação da Organização Mundial da Saúde de aleitamento materno exclusivo, pelo menos até os 6 meses de vida. Isso está, as pesquisas epidemiológicas apontam os N benefícios ao desenvolvimento da criança, N benefícios, inclusive cognitivos, certo? Então, essa necessidade deveria ser suprida pela amamentação. A gente sabe que nem sempre acontece, que muitas mães inserem o hábito da chupeta no neném, né, para acalmar o neném, enfim, porque ele precisa fazer a sucção. É uma realidade. A gente precisa remover essa chupeta até, no máximo, os 2 anos e meio da criança, certo? Para prevenir sequelas, ou seja, deformações na arcada dentária e mesmo na estrutura óssea posteriormente. Então, essa é a recomendação. E se a mãe puder e tiver acesso a chupetas ortodônticas que tem um silicone mais macio em um formato não tão invasivo, né, ali para aquele ambiente da arcada dentária, seria o ideal. O ideal é não usar, mas se usa, a gente pode seguir essas recomendações com olhar para prejudicar ao máximo, o mínimo, o desenvolvimento dos dentes da criança. E tem crianças que ainda chupam o dedo, que por vezes alguns pais relatam que é mais difícil, né, conseguir tirar esse hábito, mas que igualmente ele poderia trazer alguns malefícios. A senhora confirma? Nossa, o dedo é pior que a chupeta, né? Tanto que a gente não pode arrancar o dedo da criança, né? A chupeta, tu tira, remove, faz um acordo com ela, vamos entregar para o Papai Noel e acabou a função. E o dedo, ele é duro, é uma estrutura óssea com epitélio, então ele realmente deforma muito mais que a chupeta, a arcada dentária e mesmo a estrutura óssea dos alvéolos, né, da maxilares e mandibulares. É muito importante prevenir que a criança não tenha esse hábito, ficar atento a esse movimento da criança e fazer algo para que ela não venha a fazer a sucção do dedo. E para encerrar essa parte infantil, o que os pais devem estar atentos na hora que as crianças começam a trocar os dentinhos, né, os dentes de leite pelos dentes permanentes? Todos os dentes são trocados, né? Como é que deve ser feito? Deve se estimular que quando está ficando frouxinho ou deixar ele cair sozinho? Qual é a recomendação que a senhora aconselha? Certo. A natureza é perfeita, né? Os dentes de leite tem um porquê de estarem ali e a gente deve manter a boa higiene da criança para que esses dentes fiquem ali, porque o posicionamento deles na cavidade bucal, ele é um precursor do melhor posicionamento dos dentes permanentes futuramente. Existe uma fase de troca dos dentes, que é natural, faz parte da nossa fisiologia e deve ser respeitada.
Então, se o dente está frouxinho, vamos deixar ele acabar de ser reabsorvido em termos de raiz e cair naturalmente. Se ele não cai, procure orientação do odontopediatra para remoção desse dente. É muito perigoso a gente inserir movimentos que a gente não sabe na cavidade oral de uma criança, de repente intruir mais esse dente e vir a machucar a gengiva da criança. Então, sempre é bom buscar acompanhamento do dentista, do odontopediatra nessas questões. Cada dente de leite vai manter o espaço na cavidade bucal para um futuro dente permanente. A gente inicia a troca dos dentes aos 6 anos em média de idade, que são os incisivos. Então a gente não deve acelerar esse processo. No lugar dos molares de leite, vão cair todos os dentes de leite. Os molares também. Os molares de leite também. Os molares são os grandes, né? Os grandes. No local dos molares irão nascer os pré-molares permanentes. Então, ali aos 6 anos, a gente fica atento à erupção do primeiro molar permanente, atrás do molar de leite. Alguns pais não percebem e acabam não dando importância para esse dente, que é um dente permanente que vai ficar ao longo da nossa vida e é essencial para o processo de mastigação. Então, a gente tem que ficar atento à erupção e ter um cuidado especial com esse dente, tanto quanto os de leite, né? A gente deve cuidar de todos, não porque é permanente cuidar mais, para que ele não venha a desenvolver um processo carioso tão precocemente na vida dessa criança, né? E costuma ser dolorido, como na fase inicial dos bebês, essa erupção desses dentinhos permanentes? Alguns relatam febre ou algum outro sintoma, ou é um processo mais natural? É um processo mais natural, principalmente os anteriores. Talvez o molar incomode um pouco mais os molares, porque aí ele fica com pedacinhos de gengiva por cima durante a erupção e ele tem uma fase oclusal de mordida um pouco maior. Pode vir incomodar um pouco, mas geralmente as crianças não reclamam, é um processo mais natural do que na boquinha do bebê, que é mais sensível, inclusive, né? Voltando à fase dos idosos agora, né? Então, alguns perdendo dentes, tendo que se preocupar com próteses, né? Com materiais que garantam uma adesão melhor, então, e que aumente a qualidade de vida deles, né? O que é preciso levar em conta nessa fase da vida quando se fala em dentição? Certo. O ideal é a manutenção da dentição. Nada substitui um dente, né? A perda do dente ocasiona a perda da estrutura óssea também. Quando se perde um dente, a gente inicia um processo de reabsorção daquela estrutura óssea que circunda ali a região onde deveria estar o dente. Então, o ideal é a manutenção dos dentes. É lenda que a gente vai envelhecendo e perdendo o dente. Isso é ocasionado por questões sociais, como eu te disse, né? De falta de condições e de acesso a bons hábitos, a uma boa estrutura que proporcione, inclusive, o acesso aos serviços de saúde bucal. Então, os idosos não deveriam ter essas perdas dentárias e essas sequelas enormes que se tem hoje, que a gente vê hoje como algo comum e social, idoso sem dentes. Perder dente dificulta a mastigação, tá? Mesmo com a prótese, não é a mesma coisa? Não é. Dente é dente, a manutenção do dente é importante. Porém, uma prótese bem adaptada, ela substitui alguns movimentos, né? Ela fortalece a autoestima desse idoso e possibilita que ele tenha uma boa alimentação. Uma prótese bem adaptada. É difícil, hoje os idosos são edentados. A maioria, a grande parte dos idosos perdeu todos os dentes da cavidade bucal. E quando se perde dentes precocemente, a gente perde estrutura óssea. Então, a gente não tem apoio para essas próteses. A gente utiliza substâncias como corega para melhor adesão dessas próteses na cavidade bucal. Não é a realidade do idoso brasileiro fazer um protocolo sobre implantes para manter essas próteses melhor alinhadas e fixas na cavidade. Então, hoje a gente tem sim uma população que sofre com a parte funcional da mastigação, por ter a sequela das doenças bucais impactando na sua vida e ocasionando questões que vêm até a desenvolvimento de questões nutricionais e gerais da saúde desse idoso. Mas o cuidado com a higiene segue o mesmo. Segue o mesmo, cuidado com a higiene, sim, as próteses devem ser higienizadas, existem substâncias específicas para prótese, um idoso que não tem acesso a isso deve escovar, inclusive com a pasta de dente, a sua prótese e o mais importante, removê-la durante a noite, tá? Não se dorme com a prótese removível, com a
PPR ou com a prótese total. É necessário removê-la, higienizá-la e dormir sem a prótese, né? Pra gente umidificar com a saliva, enfim, essa gengiva e manter a saúde gengival, que é tão importante para o suporte da prótese também. Outra questão que incomoda bastante e que causa um risco, um problema mais grave aos dentes, são as questões de bruxismo, né? E a gente vê que até em crianças já vem se manifestando. É só pela ansiedade isso ou a posição dos dentes de forma errada pode auxiliar nesse processo, no desenvolvimento desse processo? Exatamente. O bruxismo, ele tem um fundo emocional, sim, né? O bruxismo ou o hábito de apertamento dentário tem um fundo emocional ou pode vir de problemas oclusais, né? A gente busca uma boa oclusão e hoje o acesso à ortodontia é mais fácil, né? A gente pode buscar um ortodontista para analisar esses aspectos. O bruxismo, ele pode vir aliado a dores que muitas vezes não são específicas da cavidade bucal. A gente chama essas dores de tiger points. A gente às vezes pode ter dores na região do pescoço, das costas, ou dores que não são exatamente aqui e são ocasionadas por esse movimento de bruxismo, que é um movimento de desgaste ou apertamento dos dentes. O tratamento são as placas, né? As placas miorrelaxantes. E a gente deve buscar um profissional qualificado nessa área para se verificar qual a melhor placa, se são as de silicones ou as rígidas. Cada caso é um caso. Falando um pouco agora sobre os aparelhos, né? Antigamente era tão difícil, era um procedimento tão mais caro, hoje me parece que ele está mais acessível à população. Ele está mais acessível, né? Tanto que a ortodontia é a especialidade que tem maior número de profissionais no Brasil, né? Nós temos um grande número de ortodontistas. A própria concorrência no mercado fez com que esse procedimento ficasse mais barato. Hoje o Brasil fabrica os brackets, né? Antes era um material totalmente importado. Então ficou mais acessível para a população brasileira, sim. E a ortodontia está no SUS. Né, por lei, ela está no 2º nível de assistência à saúde bucal do Sistema Único de Saúde e é ofertado pelo CELS, em alguns municípios brasileiros que possuem, né, esse centro de especialidades odontológicas. Então, ela faz parte, sim, da manutenção da saúde oral e que bom que a gente está acessando mais ela, né, em nível populacional. Porque um sorriso bonito também está diretamente relacionado a uma autoestima mais elevada, né? Com certeza, né? Causa grande impacto. Mas o importante é a saúde bucal, né? Dentes alinhados e brancos fazem parte de uma estética, óbvio, a gente busca isso, é bonito. Mas o que importa é ter saúde bucal, cada um do seu jeito. O diabetes, ele pode causar, ou essa doença pode causar afrouxamento dos dentes? E se tem algumas outras doenças que também impactam diretamente sobre os dentes? Sim, existe uma alteração metabólica, né, no paciente com essa diabetes descontrolada. Ele possui uma fragilidade, inclusive, no processo de cicatrização. Se ele tem uma higiene bucal controlada e visita periodicamente seu dentista para esse controle, ele não vai desenvolver a doença, embora ele esteja mais propenso. Ele pode vir sim a desenvolver, ele tem risco 2,5 vezes maior de desenvolver doenças periodontais que um paciente comum. O problema é quando a doença está instalada, ela se torna mais agressiva, né? Essa doença periodontal, e o corpo responde de maneira mais dificultosa a essa agressão. Mas só o diabetes, outra doença não teria uma relação direta, então, com problemas de dentários. Saúde bucal. A gente tem que ver as especificidades de cada doença e também das interações medicamentosas que vão impactar nesses elementos, inclusive na xerostomia, que vai ocasionar um ressecamento da boca. Então, sim, são outras doenças que tem que ter esse olhar odontológico e um acompanhamento rotineiro, né, para não causar impactos mais danosos à saúde bucal. E para encerrar o nosso programa, então, gostaria que você deixasse uma mensagem, resgatasse algum ponto que considera importante de toda essa nossa conversa nesses 2 blocos e falasse, então, direto para quem está nos assistindo aqui de Novo Hamburgo e região. Então, eu falo que é de praxe a gente dizer, né, como cirurgião dentista, que a saúde inicia pela boca. Os cuidados com a nossa cavidade bucal refletem muito a importância que a gente dá para o nosso eu, para o nosso cuidado enquanto indivíduos.
Então, busquem sempre informações sobre essas dúvidas que a gente tem sobre a saúde bucal, saúde geral, para ter mais autonomia em relação aos cuidados de saúde. E, enfim, a Universidade Fevale também está abrindo as suas portas, não só para o tratamento em odontologia, mas em diversas áreas da saúde, e estamos lá em parceria com o município para suprir essas necessidades em saúde do município também. Anne, muito obrigada então pela sua participação aqui no nosso programa, trazendo todos esses esclarecimentos então sobre a saúde bucal do povo brasileiro, em especial aqui do Rio Grande do Sul e da nossa região. O programa Vitalidade se encerra por aqui. Hoje conversamos sobre saúde bucal com a mestre e doutoranda em saúde coletiva pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, Anne Pozekzek Koltermann-Sacol. Atualmente ela está como coordenadora do curso de odontologia na Universidade Fevale. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Essas e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara NH. Sugestões de pauta podem ser enviados para o e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br ou por esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.